ali na hora. Tá bom. Danusa, eu vou sair, tá? Tá no ar. Já está no ar? Então, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook da Oficina de Estudos do Patrimônio. Vamos dar início a mais essa live, que faz parte da programação do primeiro webinário da Oficina de Estudos do Patrimônio do Polo Arte na Escola, o ENF. E hoje o tema em tela é arte e educação ambiental. Para essa conversa sobre arte e educação ambiental, nós convidamos duas pessoas muito queridas e que têm experiências muito interessantes para compartilhar com a gente sobre a temática. Então, eu já vou apresentá-las e são elas, a professora Ana Paula Lima, que vai aparecer a qualquer momento aí na tela, arte educadora, licenciada em artes visuais e pós-graduada em metodologia do ensino da arte. Ela atua como professora na rede municipal de São João da Barra, na cidade de São João da Barra, e também no segmento de ensino médio na rede estadual da sua cidade, São Francisco de Itabapoana. Está lecionando há algum tempo já em São Francisco, e a Ana, ela é participante assídua do grupo de estudos do Polo Arte na Escola desde 2010. Também vai estar com a gente nessa conversa a professora Júlia Naidin, também vai aparecer aí na tela. É professora de filosofia, mestre e doutora em filosofia pela UFRJ, tem pós-doutorado no programa de políticas sociais na UENF, com o projeto Casa Duna, Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona, que é uma residência de arte independente que, desde 2017, em São João da Barra, se dedica às ações de arte ambiental em torno do processo erosivo local. A Júlia atua como pesquisadora, produtora cultural, curadora e atriz com o grupo Erosão. Também está conosco nessa tarde, aqui nos bastidores, a responsável por todo esse evento, por esse webinário, a professora Simone Teixeira, que é coordenadora geral do Polo Arte na Escola. Quem sabe ela aparece em algum momento aí para participar desse papo, né? E eu, que vocês já conhecem, para quem não conhece, eu sou coordenadora pedagógica do Polo e atuo no Polo há 15 anos. Então, antes de passar a palavra para a Ana Paula, que vai começar essa troca de experiências com a gente, eu queria abordar dois assuntos que são pano de fundo desse papo sobre arte e educação ambiental. Primeiro, quero chamar a atenção para a nossa escolha do título. A gente escolheu arte e educação ambiental. Esse E, que dá o sentido de adição, é muito caro para a gente que é da área de arte, porque quem é da área de arte sabe que a gente tem uma luta aí pela legitimidade do ensino de arte na matriz curricular, que envolve uma série de questões, e uma delas é a concepção inadequada, equivocada da noção de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Né? Então, muitas vezes, como as pessoas têm ainda no inconsciente coletivo uma ideia de arte como instrumento da expressão criativa, apenas olhando para a arte de maneira muito reduzida. Então, isso é fruto também de um histórico aí do tecnicismo na escola, né? Então, as pessoas só pensam que arte é o quê? É pintar, é desenhar, colorir, é fazer alguma coisa, e não entendem a arte como área de conhecimento e linguagem, que é algo muito mais amplo, algo muito mais complexo. Então, quando a gente pensa nessa relação da arte com as outras áreas de conhecimento, a gente tem que ter em mente que é o encontro de duas áreas de conhecimento que têm escopo próprio, que tem um arcabouço próprio, uma estrutura própria, e não o encontro de uma área inferior que está a serviço de uma outra área mais tradicional e que tem mais importância para a formação humana. Não, a gente, quando vai falar aqui hoje de arte e educação ambiental, a gente está pensando em dois territórios da educação humana que têm o mesmo peso e que em algum momento eles se encontram, eles se atravessam.
mas os dois são importantes, a área de arte e a área de educação ambiental. Então, o primeiro ponto dessa conversa nossa é a gente ter em mente que se trata muito mais de uma questão de interseção entre esses territórios, em que momento esses territórios se atravessam, se cruzam, se encontram nessas experiências delas, do que a arte está a serviço da educação ambiental. Eu falo isso porque na escola, muitas vezes vocês vão ver projetos que são assim, arte para o ensino disso, arte para o ensino daquilo. Quer dizer, como se a arte não tivesse sua própria atribuição na escola, sua própria importância, e tivesse disponível para atuar como coadjuvante no alcance dos objetivos de outras áreas do conhecimento. Ela tem seus próprios objetivos, ela tem suas próprias finalidades enquanto área de conhecimento. Então, isso precisa ser levado em consideração e isso é muito respeitado por nós. Então, aqui a gente vai falar dessa parceria, desse encontro entre arte e educação ambiental e não dessa arte que é um instrumento a serviço de uma outra área. Tá? O primeiro ponto seria esse, né? Considerando competências, habilidades e estratégias próprias da área de arte, nessas experiências que elas vão relatar. E a segunda questão importante é que eu quero fazer uma introdução sobre a história do projeto que a professora Ana Paula vai relatar. O projeto que a professora Ana Paula vai relatar aqui é um projeto que começa lá em 2017, quando o Polo, em parceria com o Instituto Arte na Escola, que, por sua vez, estava em parceria com a Fundação Volkswagen, ofereceu um curso chamado Aprendendo com Arte para o Brasil inteiro. Na ocasião, muitos polos receberam muitas turmas com muitas pessoas. Né? E, ao final do curso, a proposta era que o trabalho de conclusão fosse um projeto de pesquisa didática. Aqui nós tivemos, nessa turma, concluindo esse curso, 17 professores. Né? A turma começou com um número maior, mas chegou ao final com 17. Então, nós apresentamos cerca de 14 projetos aqui em Campos. E esses projetos concorriam com todos os projetos do Brasil inteiro para a seleção de apenas 10 para participar no ano seguinte de uma residência pedagógica, que seria em São Paulo, no Instituto. Né? Então, o projeto da professora Ana Paula foi um dos 10 selecionados no Brasil inteiro para fazer essa experiência de realmente um trabalho acompanhado pelo Polo e pela Rede Arte na Escola como um todo, né, aí capitaneada pelo Instituto Arte na Escola de São Paulo. Então, isso foi em 2017, no final de 2017 o trabalho dela foi um dos selecionados no Brasil, e deu início a esse trabalho, então, em 2018, na escola em que ela estava atuando. Né? O projeto trocou de nome muitas vezes desde a sua concepção. Porém, ao final, o projeto ficou com o título Poéticas do Meu Lugar, o ensino de arte na construção da noção de pertencimento. E ele participou, né, da residência pedagógica durante o ano 2018, na verdade foi ao final, já que a gente foi a São Paulo no final, quase ao final do segundo semestre, e a professora Ana Paula, com isso, pôde receber ao longo do ano todo orientação do Polo Arte na Escola para o seu projeto e apoio do Instituto também. Então, é um projeto orientado pelo Serviço de Orientação Pedagógica do Polo, tá? Que é um serviço, inclusive, gratuito e aberto a todos que tenham interesse. Sobre essa questão de pertencimento, o que eu queria falar um pouco sobre ela antes da professora começar, que é o cerne aí do trabalho de arte que foi feito. A professora Ana Paula procurou entender, e isso vocês vão ver claramente no relato dela, como que o ensino de arte, enquanto ensino de arte, pode contribuir para a mudança de percepção do local onde as pessoas vivem, do lugar onde as pessoas vivem.
Como esse ensino pode contribuir para isso? Enquanto ensino de arte, não a serviço da educação ambiental. Tá? Então, o que a Ana Paula fez foi fazer ensino de arte. O tempo todo vocês vão ver que ela está relatando uma experiência de ensino de arte. Só que a inquietação dela, a questão dela é como que o ensino de arte, sendo ensino de arte, muda a relação desse indivíduo com o meio onde ele vive, onde ele nasceu, onde ele constrói sua história. Aí entra essa questão do pertencimento. E aí, isso a gente pode falar um pouquinho mais ao final desse papo, a gente percebe que hoje o tema pertencimento ele é um tema muito complexo e muito caro, por quê? Porque com a globalização, né, da informação, especialmente, a gente pergunta onde é o nosso lugar, né? Em que lugar a gente está presente? O que é presença? E aí a gente questiona, pertencimento aonde? A quê? Por que pertencimento? Eu me identificar com o quê? Se ao mesmo tempo tantos lugares transitam no meu cotidiano por meio dessa conexão global que a gente tem. Então, como assim pertencer a que lugar? Né? E isso gera, segundo alguns teóricos, um desenraizamento do próprio lugar onde você vive enquanto corpo integral. E aí, essa atividade nos fez pensar em como que a arte, enquanto experiência estética, e toda a sua complexidade, pode promover esse reenraizamento, pode promover um forte enraizamento com o espaço e o tempo locais. E aí a gente percebe também que o trabalho in loco, físico, corporal, sensível, é fundamental na construção dessa relação, que é uma relação corporal, mas é uma relação afetiva. Porque você vai lembrar, você vai ter memória do lugar onde você esteve, que você ocupou, que você sentiu, que você percebeu. Você não pode ter memória, muito menos memória afetiva, muito menos noção de pertencimento de um lugar que você não viveu ou não esteve, de fato, integralmente em relação com ele. O que isso quer dizer? Não adianta a gente sair por aí querendo conscientizar as pessoas da questão ecológica, apenas dizendo para ela: olha como essa questão é importante, olha como você tem que preservar, ou então a memória, o patrimônio é importante ser preservado. Por quê? Isso fica muito abstrato. Né? Para que ela preserve realmente, para que ela pense realmente naquilo como algo a ser cuidado, ela tem que ter uma relação afetiva. E a construção dessa relação afetiva passa pela experiência estética. E isso vocês vão poder ver claramente nos relatos de Júlia e nos relatos de Ana Paula hoje. E depois eu volto para a gente comentar um pouquinho mais sobre isso, contando com a colaboração de todos vocês, que podem fazer perguntas aí pelo chat que a gente vai passar para elas. Passo a palavra agora para a professora Ana Paula. Olá, boa tarde. Boa tarde, Danusa, Júlia, Simone, que estão nos bastidores. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, participando aí. Bom, como Danusa já tinha falado, eu vou falar sobre o projeto, um pouco sobre o projeto, e eu vou pedir a Simone para colocar a imagem sobre o... já iniciando. Então, essa é uma imagem do lugar onde aconteceu o projeto. Esse projeto aconteceu em 2018, com o segundo ano do ensino médio, no Colégio Estadual Hercília Moilate de Menezes. E aí, esse lugar se chama Gargaú, fica no município de São Francisco do Itabapoana, estado do Rio de Janeiro. Ele tem praia, tem lagoas e tem um mangue, que é considerado o segundo maior do estado do Rio de Janeiro. Então, é um lugar que... O telefone. Desculpe, gente, o telefone está me tocando.
é o segundo mangue maior do estado do Rio de Janeiro. E aí, conversando na aula, conversando com os alunos, a gente estava falando sobre o lugar deles e o que eles viam nesse lugar. E aí eu fiz uma dinâmica com eles, o que você sente sobre o seu lugar. E aí eu dividi o quadro, coloquei os pontos negativos, os pontos positivos, sobre o que eles poderiam falar do lugar que eles vivem. E nessa fala deles, eu percebi que eles tinham muitos pontos negativos, eles reclamavam muito do lugar. O lugar não tinha muita coisa para se fazer, que o lugar não era bom, e que não tinha muita perspectiva e etc. e tal. E eles falaram também do mangue, eles falaram tanto no positivo quanto no negativo entrou o mangue. Então, eu pensei, o que fazer com esses alunos, como que eu vou fazer para que o ensino de arte, não só eu, né? Eu levei esse questionamento para o grupo de estudo, Arte na Escola, então, na orientação pedagógica que a gente tem, que eu participo do grupo, a gente pensou numa maneira de como trabalhar essa forma, o que fazer com esses alunos, né? De que forma trabalhar com esses alunos. E aí a gente pensou, como que o ensino de arte, assim como a Danusa falou, poderia contribuir para mudar a percepção desses alunos com relação a esse pensamento que eles tinham do lugar que eles vivem. E aí foi pensado num leilão. Então, eu pedi que eles... meu encontro com eles é uma vez na semana. Então, uma semana antes, eu pedi que eles levassem na próxima aula um objeto que eles tivessem um carinho, algo especial em relação a esse objeto. E aí, eles levaram esse objeto para a sala de aula e a gente fez um leilão com esses objetos. Surgiram vários objetos, aí tem só alguns, mas surgiram vários outros. E aí foi a percepção foi muito grande com relação à angústia deles em perder esses objetos. Quando eles viram seus objetos bem pessoal sendo leiloados, quer dizer, sendo comprado por outros colegas, e os colegas cada vez se empolgando cada vez mais com relação a comprar, né, a compra do objeto, e aí eles ficaram bem angustiados com essa sensação de perder aquele objeto tão simbólico para eles, tão afetivo para eles. E aí depois a gente discutiu sobre essa questão, valor monetário, valor simbólico, e pode passar a imagem. Então, partindo dessa percepção, eu pedi que eles tiveram a ideia do valor monetário e valor simbólico. Então, eu pedi, depois a gente saiu para um passeio ao redor da escola para poder eles visualizarem um pouco o que tem ao redor da escola. E eu pedi que eles ficassem atentos com relação ao que eles vissem, que eles tivessem um olhar um pouco sensível com relação ao que estava em volta da escola. Pode passar. E aí, voltando para a sala de aula, eu pedi que eles desenhassem, escolhessem algo que eles vissem que chamou mais atenção, que eles gostassem mais, ou que eles quisessem desenhar. E aí, eles desenharam. Aqui é a Igreja Católica de São Pedro, que fica na pracinha de Gargaú. Pode passar. Essa é uma parte da vegetação do mangue, que ele chamou bastante atenção desse aluno, essa questão das raízes, né, para fora. E aí eu perguntei para eles, que memória você quer guardar desse lugar? Você quer guardar dele, né? E numa aula eu apresentei para eles, pode passar,
E eles fizeram, nós fomos para a biblioteca, a escola tem uma biblioteca maravilhosa, e lá eu pedi que eles fizessem um trabalho sobre pesquisando o lugar, pesquisando Gargaú, o nome, a história de Gargaú, o mangue em si, tudo que tinha em Gargaú, eu pedi que eles pesquisassem. E aí eles perceberam a questão do patrimônio, que existem alguns patrimônios em Gargaú. Gargaú é uma das primeiras localidades que que iniciou em São Francisco, então é um lugarejo muito importante. Essa parte foi a parte das pesquisas. Depois dessa pesquisa, eu perguntei para eles como podemos guardar essas memórias, de que forma. E aí surgiu a ideia da gente levá-los, pode passar, ao museu, porque lá muitos dos meus alunos não conheciam o museu, nunca tinham entrado no museu, não sabiam como era a questão da arrumação, dos objetos, essa questão de preservação, a história, e nós tivemos, assim, um momento rico no Museu de Campos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, onde eles puderam vivenciar ali, através de um monitor explicando tudo. Estava tendo duas exposições, uma indígena e outra sobre a cidade de Campos do Goytacazes. Então foi muito bom, foi muito rico para eles essa exposição. Pode passar. Depois, voltando para a escola, para a sala de aula, eu perguntei para eles como deixar marcas e não traumas, né? No meio ambiente, no caso, que é o que a gente iria falar. Então, eu apresentei a Land Art para eles, mostrei algumas obras de alguns artistas, e pedi que eles, e desafiei eles a fazer um trabalho de Land Art. Pode passar. E aí saímos novamente ao entorno da escola, só que dessa vez a gente chegou mais perto do mangue, porque a escola fica praticamente o mangue fica ao redor da escola, então fica fácil de chegar. Então a gente chegou perto e lá eu pedi que eles coletassem materiais que pudessem fazer essa composição da land art. E aí pedi que eles tivessem um olhar bem atento com relação às formas, às cores, as texturas. Pode passar. Pode passar. E aí eles me chamaram a atenção com relação a essa placa de preservação que existe ali, na beira do mangue, e as latas de lixo, o carro abandonado, e tem mais, pode passar, por favor, mais lixo, e aí eles falaram, professora, como é que pode uma placa de preservação, que é a área permanente de preservação, e não tem uma fiscalização e tal? Falei, pois é, então, quer dizer, já começou a se preocupar com essa relação ambiente. E aí eles coletaram materiais para fazer o trabalho deles, que foi pedido nessa questão. Pode passar. Aqui foram alguns dos trabalhos, claro que não dá para colocar todas as fotos, que foi feito com frutinha que eles acharam, pode passar, e folhinhas, diferentes tipos de folhas que eles acharam na natureza, com gravetos. Pode passar. Essa questão da organização, depois que eles viram os trabalhos dos artistas, ficou bem nítido para eles. Então, aí foram florzinhas, tudo material coletado ali mesmo, perto. Então, eles utilizaram o que eles tinham à disposição deles ali perto. Pode passar. Aqui são somente gravetos. Não está preso, está somente dentro dos dois caules do troncos, né, da árvore. E é isso. E aí, nesse meio tempo, a gente teve uma visita que a gente não contava, mas que enriqueceu também bastante o nosso projeto. Foram 4 doutorandos da UENF que faziam uma pesquisa, um trabalho de pesquisa do caranguejo uçá, que só existe somente nesse mangue
em Gargaú, e elas foram fazer um questionário com a turma do ensino médio, para saber como que eles tratavam, como que era a relação deles com mangue, e se eles conheciam, qual o conhecimento deles com relação ao que tinha. E aí, no final dessa... Pode passar, por favor. Aí, no final dessa... Pode voltar um pouquinho, por favor. No final desse relatório, desse questionário, elas parabenizaram a nós na escola, direção, coordenação e a mim, porque elas ficaram sabendo do projeto que estava em curso, né, em andamento, e elas parabenizaram pelo conhecimento que eles já tinham com relação, quer dizer, a essa questão de cuidado e tal. Pode passar, por favor. E aí, foi uma semana de muita chuva, e a gente sempre marcava para sair, não conseguia. Então, eu aproveitei para trabalhar bastante com eles em sala de aula. Preparei uma aula sobre fotografia e macrofotografia, apresentando um artista brasileiro. E eles tiveram essa aula e tiveram a noção sobre o que é a fotografia, macrofotografia, a questão do perto, longe, luzes, a luz, né? Como é que pode passar? E aí a gente conseguiu, depois de quase 2 semanas, marcar para que uma amiga minha, fotógrafa, a Stephanie, fosse até a escola e fizesse uma oficina com eles sobre fotografia e essa questão da macrofotografia e da microfotografia. Então, esse momento aí é o momento da oficina, onde ela propõe a eles que eles escolham um pedaço bem pequeno, próximo ao mangue. A gente estava aí beirando o mangue, bem na entrada mesmo, e aí pediu que eles escolhessem um pedaço para eles fotografassem, que eles fotografassem apenas uma parte. Essa imagem nos mostra o momento onde a gente conseguiu, através de um ex-aluno que é assim, muito assíduo na escola, ele é apaixonado pela escola, e ele ficou apaixonado pelo projeto, e ele pediu: professora, pelo amor de Deus, deixa eu ajudar. E ele tinha bateira, que são essas canoas, que são maiores um pouco, e a gente entrou mais um pouco. Essa ideia partiu deles, inclusive, de entrar mais um pouco no mangue para poder visualizar melhor, chegar mais perto, ter mais contato. E aí nós entramos mais um pouco no mangue, e aí eles começaram a registrar os detalhes. Então, eu pedi que eles ficassem muito atentos com relação aos detalhes que eles vissem nesse momento. Pode passar. O detalhe da linha no caranguejo ali atrás, né? Detalhe da folha, pode passar. Momento exato que o caranguejo entra no buraco, pode passar, por favor. Aqui também o nylon agarrado, e a rede que fica, né? E eles se agarram, ficam presos. Essa parte é a vegetação do mangue, que parece estar morta, mas não está, ela está bem viva, porque a maré sobe, a maré desce, então, isso tudo eles aprenderam ali, alguns já sabiam. Então, olha a textura, o desenho que a água faz na lama do mangue, ele captou essa imagem, eu achei super interessante, ele também gostou muito. E a luz, né, o sol entrando entre as folhas. Aqui também os buracos, as casinhas dos caranguejos. Aqui é onde... Então, foram imagens muito boas que eles capturaram. E aí, lá nessa ida, eles tiveram a ideia de experimentar. Eu falei com eles, a gente podia experimentar, fazer um trabalho, uma experimentação artística. O que a gente pode usar? E aí, uma das alunas veio com a ideia da lama. E eu falei: se você conseguir
levar para casa, ver se ela vai durar para poder a gente levar para a escola. Mas, infelizmente, não teve como, porque a lama estraga, são vários organismos vivos ali dentro, então apodreceu. E aí eu tive a ideia de usar a tinta preta para poder fazer o lugar da lama, né? Substituir. E aí antes eu falei sobre a xilogravura, mostrei alguns artistas, e aí eles ficaram encantados. E aí levamos para a sala de aula essa proposta para eles. Uma semana antes eu pedi que eles separassem bandejinhas de isopor daquelas que a gente joga fora. E aí a gente lavou tudo e fizemos o desenho. Primeiro eles pedi que eles escolhessem as imagens que eles tivessem visto. Qualquer imagem que eles tivessem visto lá nessas saídas nossas, que foram várias saídas. E aí eles começaram a desenhar no papel. Do papel eles passaram para o isopor. E no isopor eles passaram a tinta e depois colocaram o papel em cima e tiraram. Então, foi trabalhado aí várias coisas, né? Nós trabalhamos essa questão do... Agora o nome é confuso. Pode passar, Denise. E aí, nós falamos sobre objeto de arte. Então, eu perguntei a eles como guardar como memória. O que a gente pode guardar? Porque a natureza, as coisas estragam. Então, guardada. Então, de que forma a gente pode pensar? De que forma a gente pode ter um memorial? Então, foi pensado, voltamos novamente para uma... Pode passar a imagem, eu acho que tem uma foto. Isso. São deles. E aí a gente voltou novamente para próximo ao mangue e pedi que eles coletassem. Antes disso, eu falei sobre a questão do objeto, como memorial, como relíquia. Peguei um DVD, Arte na Escola, lá no Polo Arte na Escola, e apresentei para eles alguns artistas. E a Janete Mussati, ela trabalha com essa questão de relíquias, de memorial. Ela tem uma gaveta, onde todo lugar que ela passa, ela pega alguma coisa para lembrar daquele lugar. Assim como a gente faz quando vai em algum lugar, a gente quer comprar um imãzinho para colocar na nossa geladeira, pelo menos eu faço muito isso. Então, a Janete Mussati, ela faz muito isso, e ela começou a trabalhar dessa forma, com relação às relíquias. Então, eu pensei em levar isso para eles e dei essa aula, mostrei, apresentei essa artista, vários trabalhos dela, que eles ficaram encantados com os trabalhos dela, foi muito bom. E aí saímos, num outro momento nós saímos, e eu pedi que eles coletassem materiais. Sendo que esses materiais fossem, assim, peculiares daquele lugar, somente estivesse ali. Então, eles foram com um olhar bem atento, bem sensível, recolhendo esse material para poder... Pode passar. Para poder voltar na escola. Quando nós voltamos para a escola, eles já tinham coletado todo o material lá na natureza, e aí eles fizeram o relicário deles. Eu levei diversos materiais e pedi que eles levassem. Conversando na sala, perguntei onde pode ser colocado. Tudo foi com a participação deles, com a ideia deles. Então, eles falaram: professora, a gente toma muito açaí, a gente joga muito fora o potinho, que é de plástico, e tem a tampinha. E se a gente fizer o relicário dentro desse potinho de açaí? Falei: então, vocês lavem o potinho, vai juntando, porque esse projeto ele durou o ano de 2018 todo. Então, assim, deu tempo da gente fazer isso tudo. E aí eles foram juntando, e aí a gente eles fizeram essa composição, sendo que a exigência era que o objeto que eles tivessem recolhido lá tinha que estar em evidência, não podia estar escondido. Eles poderiam usar outros materiais para compor o relicário,
mas o objeto que foi recolhido tinha que estar em evidência. Pode passar, por favor. E aí eles deram um título para cada relicário. Então saíram vários nomes, brasilidade, tropeços, pode passar. Aqui eles olharam para a textura da casca da árvore, né? Trouxeram, levaram para fazer restos de um filhotinho de caranguejo, e aí estava morto lá, e aí eles coletaram. Vocês podem ver que tem a puã ainda, e eles colocaram bombril, areia, para fazer de conta que está no lugar. E aí eles, o título desse aí, se eu me lembro bem, é Santuário. Então, esses foram o relicário deles. Bom, diante disso tudo, a gente pensou junto lá, todo mundo com esse monte de material, né, esse monte de trabalho, que tal a gente fazer uma exposição para fechar esse projeto? E aí, pensamos, e o lugar? Ah, aqui na escola mesmo e tal, aí metade da turma, não, tem que ser no barracão, tem que ser no barracão. Porque o barracão é um patrimônio de São Francisco, não é só o patrimônio de Gargaú, é um patrimônio histórico, cultural. Esse barracão, ele existe muito antes de São Francisco existir, quer dizer, era onde eram feitos a comercialização dos alimentos. Os alimentos chegavam de barco e eram comercializados ali dentro desse barracão. Era o mercado da localidade, da localidade de São Francisco. Então, esse barracão é muito importante para nós, para o pessoal de Gargaú. E aí, assim, foi um prazer enorme levar essa exposição para nós, para dentro desse barracão. Pode passar. Nós tivemos a ajuda o tempo todo do grupo de estudo, Polo Arte na Escola. O pessoal ajudou muito, e aí confeccionando o folder e ajudando também. A limpeza do barracão ficou por conta de nossa, dos alunos. Mais uma vez, o ex-aluno ajudando aí, ele não desgrudou da gente em momento nenhum durante o ano inteiro. E aí como arrumamos o barracão para exposição. Aqui são algumas fotos da Land Art. Eles ficaram, pode passar, as fotos que eles tiraram do detalhe, da questão do detalhe, depois da oficina feita com a Stephanie, foi colocado aí. Esse é o Memorial do Mangue. Cada caixinha dessa tem um nome, né, um título. Aqui eles encantados com o trabalho deles, porque uma coisa é fazer o trabalho, outra coisa é você ver o trabalho exposto numa exposição. Então, eles ficaram bem surpresos com toda essa arrumação que teve. Pode passar. E essa foi a parte sensorial, quer dizer, um corredor que nós montamos, e ali tinha folhas, gravetos, até o cheiro um pouco tinha do mangue. Essa é a Simone, gente, lá dentro do sensorial. E ela está experimentando ali. A pessoa entrava com os olhos vendados, tinha um monitor, que era um dos alunos, é claro, que sabia o tempo todo, tudo que ia falar, e a pessoa ia tocando em tudo que estava em cima da mesa. Tinha o cipó, esses objetos foram todos retirados do entorno lá do mangue, e alguns eles tiraram, o empenho deles foi enorme, eles carregavam galhos, nossa, foi assim, assustador, às vezes trazia até demais, mas tudo que eles achavam, eles traziam. Professor, isso aqui serve, isso aqui, então, assim, foi muito, muito bom, muito gratificante. Pode passar. E aí, ao final disso tudo, a gente descobriu essa questão do pertencimento, né? Quer dizer, que eles até então, lá no começo, eles diziam, mas esse lugar não tem nada, esse lugar é horrível, não tem nada para se fazer, não tem nada de bonito, não tem nada de belo, não tem nada, é catingoso, porque... E aí
quando eu questionei a eles, lá, no início lá, do leilão, para agora, qual era o sentimento deles, o que eles pensavam com relação ao lugar. E aí eu pedi que eles fizessem vários áudios e vários textos, escreveram vários depoimentos sobre como foi a mudança. Então, foi assim, emocionante. Foi muito emocionante essa mudança deles com relação à perspectiva deles, com relação ao lugar deles. Eles puderam, realmente, eles começaram a olhar o seu entorno com um olhar diferente, um olhar mais, um olhar mais se sentindo dali, daquele espaço, daquele lugar, né? Eu sou pertencente aqui, então esse lugar é meu. Não tinha mais aquela revolta que tinha lá no começo do ano com relação ao lugar. Eles começaram a ver coisas positivas, coisas boas. Nesse dia dessa exposição no Barracão, nós tivemos vários convidados, foram feitos vários convites, inclusive o secretário de Cultura, a Simone, que na época era diretora do Centro Cultural Vila Maria, né, do Espaço Cultural Vila Maria, e aí ela convidou a gente para participar, para levar essa exposição todinha para campus, lá na Vila Maria, na Casa de Cultura Vila Maria. Então, nós levamos toda a exposição para o Centro Cultural Vila Maria, que também é uma casa em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, onde está aberta para a cultura. E esse é o memorial que ficou exposto lá. No dia da abertura dessa exposição lá no Centro Cultural, eles foram, os desenhos que eles fizeram na sala de aula, da primeira saída, aqui eles observando o trabalho deles, todo o relicário, que foi o Memorial do Mangue, que nós montamos, as fotos que eles tiraram. Então, olha a carinha de satisfação deles ao ver as fotos dele ali na exposição, em Campos, né? E quando foi feito o convite, eles ficaram bem emocionados, bem felizes. Aí foi a isopogravura, né? Depois da aula de estilogravura, o trabalho deles. Conseguimos montar uma sala para o espaço sensorial lá, com sucesso, todo mundo queria entrar, a fila foi enorme. E aí foi aberta, ficou um mês de julho todinho essa exposição lá no Centro Cultural, e foram várias escolas, tivemos monitores, foi muito, muito chique, muito enriquecedor, foi muito bom. Francisca toda orgulhosa do trabalho dela, que ela fez, mostrando. Então, a gente pôde perceber ali que realmente a questão do pertencimento, né, ficou enraizada neles. Então, é isso, gente. O projeto, ele foi durante o ano 2018 todo, fica aberta aí as perguntas de vocês. Vocês podem participar fazendo perguntas, que a gente está aqui para responder. Tá bom? Então, agradecemos aí a professora Ana Paula por esse relato muito bacana dessa experiência. Parabenizamos por esse trabalho incrível, especialmente por sua motivação desde a sua formação inicial, por continuar estudando, fazendo formação continuada. Você nunca abandonou, apesar de toda a dificuldade. Você sabe que eu sou sua fã e fã do seu esforço, da sua dedicação, porque eu sempre digo que a professora Ana Paula é professora por ideal mesmo, exclusivamente por ideal, e ela muitas vezes atravessou de canoa de lá
até aqui para participar das ações de formação continuada, então não via tempo ruim, e até hoje continua participando, e esse esforço, Ana Paula, se reflete grandemente na sua prática, com essa consistência do seu trabalho, com essa qualidade de pesquisa que o seu trabalho apresenta, de você identificar um problema no seu grupo e tentar resolver esse problema a partir da sua prática pedagógica, dessa pesquisa didática. Isso é muito rico, isso é o ideal que a gente pensa da relação professor, artista, pesquisador, que é isso que a gente espera de um bom professor de arte. Então, parabéns pelo seu trabalho, está muito bem representado no seu relato. Depois a gente vai ver as perguntas, tenho certeza que vão ter perguntas. E agora eu passo a palavra para a Júlia para apresentar ainda mais coisas interessantes para a gente. Alô, estão me ouvindo? Primeiro também boa tarde, Danusa, Ana Paula, obrigada pelo convite. Também, antes de começar, queria reforçar as palavras da Danusa, o trabalho que a Ana Paula conduziu é lindo. Eu tive, felizmente, a oportunidade de ver a exposição lá na Vila Maria e fiquei encantada, assim, dá para perceber mesmo, antes de te ver falando, né, como você conseguiu, de fato, mobilizar a comunidade, né, isso é o grande desafio, né, da educação, né, e dos projetos que pretendem, assim, um envolvimento com os alunos, assim, foi lindíssimo. Então, vou me apresentar também, né, eu sou Júlia, eu sou professora de filosofia e atuo na região de São João da Barra desde 2007, quando eu e meu companheiro Fernando Codesso, a gente veio para cá e fundou a Casa Duna, que é Casa Duna Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona, que é uma residência de arte autônoma, né, que a gente resolveu fundar, principalmente também como um projeto de pesquisa também em metodologia de ação no campo da arte, mas pensando numa perspectiva de museologia social, né, que conseguisse justamente trazer esse aspecto da memória, né, e das narrativas também da comunidade local para o campo da arte, né, e pensando também a arte fora dos grandes centros, né, urbanos e também fora dos lugares que tradicionalmente já são dedicados à arte, né, que infelizmente ainda no nosso país tem um campo muito restrito, muito elitizado, né, tem essa ideia de que é para poucos e quem são os profissionais, quando na verdade a gente acredita que a arte é uma potência humana, né? Ela é parte da experiência humana e isso pode ser trabalhado enquanto potência humana, né? A gente pode trabalhar sobre isso, desenvolver isso e trazer essa experiência para o cotidiano das pessoas que muitas vezes acham que é uma experiência que está distante, né? Então, justamente o objetivo primeiro era justamente abrir um pouco, né, o campo da experiência, e nesse sentido eu acho que dialoga muito com o que a Danusa estava falando logo no início, né, do quanto a experiência artística ela pode ser transformadora na subjetividade das pessoas e mudando com isso o modo como elas experienciam o próprio território, né, a construção de memória, a construção de vínculo com o espaço, né, tudo isso é tão importante para a gente ter uma situação política mais saudável, né. Então, na verdade, era isso, né? A gente veio com esse objetivo em 2017. Aí consegui inserir também esse projeto na UENF a partir de 2018, o que foi um grande fortalecedor, né, para o nosso trabalho. E foi em função disso que a gente conseguiu realizar um projeto chamado Erosões Visuais, em 2018, que é ele que eu vou apresentar um pouquinho agora, que foi um projeto, sim, grande, né? Foi o maior projeto que a gente conseguiu fazer. Eu falo grande no sentido de ter conseguido articular coisas muito diferentes para conseguir ter um resultado, vamos dizer assim, que tiveram muitas coisas nesse resultado, foram muitos objetos resultantes disso. Eu vou apresentar um pouquinho mais agora com imagens, mas assim,
desde 2017, quando a gente chegou, a gente decidiu que a gente ia construir algumas frentes de ação, né? E as principais eram, por um lado, receber artistas, né? Porque era importante para a gente também pautar e divulgar a situação ambiental que a gente vive em Atafona. Então, tinha esse lugar de receber artistas e tentar trazer mais informação sobre isso, mas em diferentes linguagens, né? Não só das ciências naturais, mas também as artísticas, que a gente acha isso um instrumento importante também. Montar exposições na região, justamente o que a Ana Paula estava mencionando, né? Muitas vezes as pessoas nunca foram a uma exposição, acham que é uma coisa muito distante da vida deles, não têm o hábito de frequentar museus. Então, isso para a gente também era uma frente de ação. Construir também ações educativas em cada uma dessas, né? Quando a gente recebe artistas, tentar pensar uma ação educativa, quando a gente monta exposição também. A gente fundou um grupo de teatro, já em 2017, e também o Fernando é artista, né? E ele começou a oferecer de modo gratuito, né? No CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial em Atafona. Então, ao longo do ano 2018 inteiro, ele frequentou o CAPS e conseguiu propor ali para os usuários, né, do CAPS oficinas de arte. E todas essas diferentes ações, elas se juntaram no projeto Erosões Visuais. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês. Eu acabei botando muita imagem, mas, assim, a gente vai vendo aqui a questão do tempo juntas. Talvez agora já dê para botar a imagem, então. Aqui, como eu estava falando, né? O projeto Erosões Visuais, a gente, para esse projeto, conseguiu organizar exposições, artistas residentes, uma apresentação com um grupo de teatro, e nessa apresentação do grupo de teatro tinham elementos que foram produzidos nas oficinas de arte no CAPS. Então, na página seguinte, tem aí brevemente quais eram os objetivos disso. Foi um projeto de intervenções artísticas na paisagem de Atafona e que tinha desdobramentos. Uma exposição em São João da Barra, que foi na Casa de Câmara e Cadeia, e uma exposição em Campos, na Vila Maria. E os objetivos eram promover a valorização da cultura local de São João da Barra e, ao mesmo tempo, atrair atenção para a história e a beleza do território, né, para um público de escala nacional, porque a gente acabou recebendo artistas de diferentes estados. Isso, enfim, movimentaria turismo, economia. E aí, o objetivo, né, como é que a gente organizou, a gente tinha que viabilizar a residência de 10 artistas, e aí a gente pensou que 5 seriam da região norte fluminense e 5 seriam trazidos de fora por um curador convidado, que é um curador de São Paulo, ele na verdade é um cubano radicado em São Paulo, e aí eles ficariam lá em casa, mas a gente resolveu que seria mais interessante a gente... Porque normalmente as residências de arte funcionam assim, os artistas chegam, eles pesquisam, desenvolvem o trabalho e tem um objeto final, um resultado final disso. Mas a gente achou que ia ser muito corrido, talvez. Então a gente montou uma exposição antes, em São João da Barra, com obras anteriores desses artistas, para a experiência deles aqui em Atafona não ter exatamente esse compromisso de ter já sair dali com o objeto, né? Até porque muitas vezes a intervenção ela não tem uma coisa que você possa tirar dali e levar para o museu. Ela acontece ali naquele lugar, ela é um acontecimento, ela é você agenciar uma situação. Então, a gente, na verdade, montou uma exposição na Vila Maria com obras anteriores dos artistas, mas para apresentá-los também, né, para a comunidade. E depois a exposição na Casa de Câmara e Cadeia, que foi de São João da Barra, ela teve os registros das ações que foram desenvolvidas na residência. Então foram 2 exposições diferentes. E isso também a gente acreditou que seria interessante para a própria experiência dos artistas, né? Porque me interessa mais, enquanto produtora cultural, curadora do espaço, é que os artistas compreendam a situação que se vive em função da erosão em Atafona, mais do que a pessoa chega lá e tira uma foto da ruína e de uma maneira superficial, vamos dizer assim, e que acaba muitas vezes criando uma espetacularização de uma situação que tem um aspecto trágico, né, que envolve a vida das pessoas. É interessante que
a experiência deles fosse calma e tranquila, e a gente pudesse fazer muito trabalho de campo e ouvir histórias de moradores, e para depois eles desenvolverem outras coisas com tempo e maturidade de processo, do que me entregar uma coisa rápida, porque tem que montar na exposição daqui a 3 dias. Então, foi uma dinâmica que a gente achou mais rica e que, de fato, foi interessante, né? Pelo que a gente pôde perceber posteriormente, foi muito marcante. Então, essa foi a proposta inicial, e a gente tinha esse roteirinho básico, né, que é um pouco o que eu estou explicando para vocês, né? Tinha a exposição anterior e uma exposição depois, que era com registros, né? E onde a gente também expôs parte do nosso cenário, que a gente também resolveu trazer para essa semana, né, de eventos, assim, a estreia do nosso espetáculo de teatro, que a gente faz um cortejo e um teatro de rua, na verdade, que é feito também todo com materiais reciclados do próprio território. E esse cenário é o que foi exposto também na Casa de Câmara e Cadeia. Vai ter imagens também do cenário. Então, foi assim que a gente organizou, e eu acho que a gente pode passar, então, depois dessa página do roteiro, que aí já começa essa exposição na Vila Maria. Essa primeira obra que está aí foi uma instalação que o Fernando fez com elementos da praia, com areia da praia, com vergalhões, com ruínas, que ele montou como uma forma de trazer esses elementos, né, e também de desconstruir um pouco essa ideia do museu como um lugar ascético, né, que não pode receber nada que não esteja naquele formato, né, de um quadro emoldurado, propriamente, porque muitas vezes não são as condições reais de apresentação, né. Acho que pode baixar mais um pouquinho, que tem algumas outras imagens dessa exposição. E como eu falei mais cedo, foi uma exposição que a gente recebeu artistas muito diferentes, né, de perfis, de personalidades, inclusive de trabalho, né, pessoas que desenvolvem trabalhos de arte, mas que não são artistas profissionais. Porque, como eu estava falando mais cedo, isso acaba que é uma condição muito restrita ainda no nosso país, né. Muitas pessoas desenvolvem trabalhos que são criativos, que são potentes, que são artísticos, né, porque são criativos e estão produzindo novos sentidos, mas que a pessoa trabalha numa loja, ou numa fábrica, ou numa empresa, porque a gente sabe como é viver de produção cultural, né, é muito difícil. Então, para a gente era mais interessante a produção da pessoa em si do que propriamente uma carteirinha, né, ou de emprego, enfim, essas caixinhas, né, que o mundo vai colocando a gente. Então, isso tudo para dizer que a gente teve artistas nessas exposições que não são artistas profissionais, entendeu? Que são jornalistas ou têm qualquer outro tipo de emprego, mas que desenvolvem trabalhos no território, que dialogam muito com o modo como a gente trabalha com arte, né? Que é muito nessa perspectiva de uma arte ambiental, de uma arte extramuros, de uma arte fora do museu, de uma arte que está falando com a experiência do cotidiano. Vamos baixar mais um pouquinho, então, a imagem? Porque eu acho que a imagem seguinte ia mostrar aí, ó, por exemplo, essas fotos são fotos da Jéssica Felipe, que é uma atafonense, né, nascida e criada na região, e que ela fez jornalismo e ela fez um trabalho de fotografias da região muito lindo, assim. E não só isso, ela já conseguiu vários trabalhos assim de agenciamento comunitário, uma menina muito muito engajada, muito brilhante, que a gente trouxe também para conseguir fazer essa residência com a gente. Então, isso aí são registros do trabalho dela, que aí são fotografias de uma dessas fotógrafas é de Campos, a outra é do Rio. Acho que a gente pode ir descendo também para mostrar um pouco mais. E acabou que... Ó, essas imagens que eu falei, que uma é de uma artista de Campos e outra do Rio. Desce mais um pouquinho, só mais uma. Isso, isso. Aí também que foi um dia muito bacana lá na Vila Maria, que teve
muita visitação, esqueci agora o nome desse evento, você se lembra, Danusa? Que era um monte de criança. Eu não me lembro agora. Foi um erro aqui, tinha que ter preparado, botar no PowerPoint. Mas, enfim, foi também uma exposição que conseguiu receber muita visitação, que a gente conseguiu fazer eventos com palestras, com debates, né, que a gente acha importante também, quando monta a exposição, conseguir produzir eventos que deixem a exposição viva, né, e que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso. Mas depois dessa exposição, então eu vou mostrar para vocês agora uns relatos das residências que aconteceram, dos trabalhos, né, dos artistas nessa semana. O primeiro que eu separei aqui é do Anjo Amauri, que é um morador também de São João da Barra, que tem um trabalho de autorretrato belíssimo e sempre no território, sempre no ambiente, sempre na relação com a natureza. E a gente já conhecia o trabalho dele, chamou ele para participar e falou: você gostaria de produzir alguma coisa específica nessa semana com a gente? Ele falou: tem uma coisa que eu quero fazer, eu vou contar para vocês essa história que eu achei bárbara. Ele falou: nos últimos anos, todas as árvores da rua principal de São João da Barra foram cortadas. E isso me deixa péssima, porque isso, né, a gente sabe que isso prejudica, né, pelo calor, pela falta de sombra, e porque estava doente, né, não haveria outra maneira de lidar com as árvores, ao invés de simplesmente cortar, e, enfim, empobrece, né, o ambiente como um todo. E ele falou: eu queria fazer um trabalho de homenagem para essas árvores arrancadas. Eu vou pegar um tecido que eu tenho e eu sei exatamente onde elas ficaram, então eu quero ir em cada um desses pontos e fazer uma homenagem para essas árvores mortas. E aí foi o que ele fez. Eu separei algumas fotos disso para mostrar para vocês. Não tem fotos de todos os artistas, eu separei só de alguns, para também não ficar uma coisa muito extensa. Isso aí era uma roseira que foi cortada. Pode descer mais um pouco. Ó, aí dá para ver bem o tronco, tá vendo? Enfim, e aí foi aí naquela rua principal de São João da Barra, né? Então ele foi em cada um desses pontos, em cada momento ele fazia uma dança, fazia uma interação com o espaço, e esses foram os registros que a gente conseguiu fazer. O Amaury, ele trabalhava, não sei se ainda está, né? Porque agora também, com essa coisa de corona, muita coisa mudou, mas ele trabalhava ali na loja do conhaque de Alcatrão, né, e aí ele não podia ficar nos horários todos com a gente, mas a gente conseguia se organizar para fazer com ele num outro período, fora do horário comercial, esse tipo de dinâmica que é importante para que diferentes pessoas possam participar, né? Nem todo mundo pode tirar uma semana para viajar, né? Aquilo que eu estava falando, nem todo mundo tem esse modo de vida, né? Que permite esse tipo de coisa, mas é importante que diferentes vozes, diferentes olhares produzam reflexões sobre esse contexto. Pode baixar mais um pouquinho? Então, esse próximo é da Caroline Valancy, que é uma artista profissional, né, vamos dizer assim, do Rio, e também na semana dessa residência choveu muito, e a gente trabalha muito com arte ambiental, arte na rua, né, arte lidando com o território, e era chuva, chuva, chuva. Então isso criou uma série de problemas, assim, e a Carol, ela conseguiu lidar de uma maneira muito interessante com isso, porque tinha muito vento e ela resolveu fazer essa coisa da bandeira, né, de comprar um tecido de 6 metros e lidar com o vento. E acabou que ficou uma cena muito bonita, assim. Isso aí é onde era o Pontal na época, né, que, como vocês sabem, varia muito. Mas pode passar mais um pouquinho, tem mais algumas dela. Aí já a maré enchendo. E aí a gente foi andando para outros lugares, aí tem essa parte desses troncos ali na praia, não sei se vocês estão familiarizados ali, e a gente, enfim, ficou manipulando esse objeto, né, que é um objeto muito influenciado pelo vento, pela chuva, tudo compõe ali nesse equilíbrio, mas que também teve um resultado muito bacana. Esse é o Paulo Vitor, o Vitor Santana, que ele é um ator do nosso grupo de teatro, mas ele também tem um trabalho com artes plásticas, ele também participou dessa residência como artista.
E aí ele está manipulando a bandeira também, mas vai ter acho que uma outra imagem de uma das interferências que ele fez. Por exemplo, esse lugar onde Paulo Vitor está, isso não existe mais, né? Já caiu isso. Então, assim, você fazer registros simbólicos, artísticos de um território que está em processo de desaparecimento, né, em certo sentido, eu acho que isso tem uma dimensão, assim, importante, né, de realmente fazer esses registros e manter isso vivo na memória, sabe? E valorizar também, né, o processo histórico que esse lugar está vivendo, que é triste, mas é o que é nosso, né? Isso tem a ver também com o modo na nossa sociedade se organizar, né, e se direcionar, né? Então, enfim, é importante falar disso na nossa perspectiva, né? Aí, olha, na imagem seguinte vai ser justamente uma ação educativa que a gente conseguiu promover também com alunos do IFE. Isso aí foi um dos raros momentos de sol da semana, que foi assim, realmente era meia hora de sol, de vez em quando, e chuva e vento, mas esse dia estava lindo e foi um evento muito legal com as crianças. As crianças também ficaram muito encantadas com as ações que os artistas propuseram e que passava muito também por um exercício de memória, né, dinâmicas das pessoas trazerem memórias, trazerem histórias importantes da região e fizeram jogos ali na areia. Eu trouxe só essa imagem, mas para dar uma ideia mesmo. E eu acho que aconteceu alguma coisa com a tela. Vocês estão vendo? Ah, tá. Então eu vou esperar. Ah, pronto, voltou. A gente pode descer. Isso, não sei se dá para ver direito. Essas imagens seguintes, que foi uma proposição dessa artista que é a Mariana Moraes, que às vezes ficam muitas redes velhas, já apodrecidas, em nó, e muitas vezes as pessoas deixam ali na praia. E aí a Mariana começou a pegar essas redes, ela juntou todas elas e fez um desenho entre as árvores. E aí a gente também fez registros fotográficos disso. Aqui eu botei só essas duas, porque senão vai ficar muita imagem, mas dá para ter uma ideia um pouco do trabalho que ela fez. Isso durou, isso ficou assim umas 3 semanas, esse desenho, né, que ela fez com as redes nas árvores. E era muito interessante depois andar por ali, ver as pessoas comentando, e falando, mas o que é isso? Né? Assim, essa ideia desse estranhamento para a gente também é muito interessante. E, enfim, vamos para a imagem seguinte, então, que tem uma das outras ações que foi o Paulo Vitor fez. O Paulo Vitor resolveu pintar nas ruínas. Eu botei aqui só uma, mas teve uma outra, que ele fez uma pintura numa ruína que era no mar também, que ficou bem intenso, assim, toda a performance dele na pintura, porque o mar estava chegando, ele estava ali pintando, foi uma coisa super bonita também. E aí vocês podem ver aí, enfim, ele fez elementos, né, da história de Atafona, imagens antigas. Não sei se dá para ver muito bem, mas cenários que não existem mais, que ele fez nessa ruína, e essa ruína também já foi demolida. Então tem muito essa ideia de um né, como a Ana Paula estava falando mais cedo, muitas vezes o trabalho de arte ele é perecível. Não necessariamente ele vai ficar guardado e aquilo ali vai... É isso, nem tudo é um quadro, né? É importante a experiência que aquilo causa nas pessoas. Isso está inserido como uma possibilidade de cada um se desenvolver mesmo, né? Então, a gente pode descer um pouco. Ó, isso aí são os trabalhos de uma artista de São Paulo, que ela mandou pelo curador, que na última hora ela não pôde vir, mas a gente conseguiu fazer essa inserção em algumas ruínas, que teve também um efeito super bonito. Assim. Isso aí durou super pouco tempo, né? Porque venta muito e tal, não conseguiu se manter ali. Mas enquanto teve, foi uma coisa que teve um efeito muito interessante e muito, muito atípico, né? A ideia é justamente criar situações que fogem da experiência do cotidiano. Vamos baixar mais um pouco, que vai ter o trabalho da Jéssica. Que aí ela resolveu que ia pegar essas imagens que ela tinha e ela queria fazer lambes e espalhar por lugares que ela achava importantes para ela, de Atafona, junto com frases que incitassem a reflexão.
Esse foi o desejo dela nessa semana. É a próxima, Jéssica Felipe, sobe aí. Isso. E aí a gente imprimiu esse material e acompanhou ela em diferentes lugares para ela trazer esse registro, né? Que para ela também isso tem um significado muito forte, porque ela tem um vínculo territorial muito forte, assim, e isso para a gente é muito valioso, né? Então, todas essas fotos que ela fez são fotos que ela tirou do cotidiano dela, que é um cotidiano também distanciado dessa coisa das ruínas e de trabalhos artísticos grandiosos, uma coisa de um olhar ali para o cotidiano, né? Um trabalho quase documental, mas que é um trabalho muito bonito, muito sensível. E esses lambes também, surpreendentemente, duraram bastante. Eu acho que vamos descer mais um pouquinho, que aí vai ter as oficinas. Isso aí são as frases dela. Que é o que você tem pensado, o que você está esperando, por onde tens andado. Eram questões que ela queria suscitar nas pessoas. Isso aí são as oficinas de máscara no CAPES. Que o Rafa, né, o Rafael Sanches, que todo mundo aqui deve conhecer, talvez, ele ajudou também muita gente nessa oficina, e depois a gente ficou indo e confeccionando máscaras com esse pessoal do CAPES, e foi também uma experiência muito bacana, assim, que não havia, na época, nenhum trabalho de oficina de arte lá, e acabou que a gente tinha muito retorno, na verdade, né? As pessoas, elas se envolviam muito, elas queriam participar, e eram trabalhos que davam para ser feitos de maneira coletiva, então todo mundo participava, né? Todo mundo fazia as máscaras junto, né? Então tinha também essa dinâmica de um trabalho em grupo, né? Isso é sempre uma ação que socializa as pessoas, e foi muito bacana. Isso depois participou tanto do teatro quanto da exposição. Desce mais um pouquinho, por favor, a imagem, que tem mais uma. Aí vocês já conseguem ver o resultado, tá vendo? A gente fez algumas máscaras desse sentido que dava para as pessoas segurarem depois, durante o cortejo do teatro. Desce mais uma, por favor, que aí a gente vai chegar na parte do teatro, tem Pontal, que começa com esse cenário, né, que é um cenário ambulante, que é feito todo de material reciclado, que foi uma colaboração, na verdade, né, do Rafa com o Fernando. O Fernando, ele é diretor do grupo de teatro, então ele imaginou essa bicicleta de 5 rodas, que na verdade faz uma alusão a um barco, e esses caixotes, eles desmontam e a gente consegue manipular esses caixotes e jogar com isso durante as apresentações. Então essa bicicleta foi assim, uma coisa muito interessante que a gente conseguiu construir também e botar na cidade. Desce mais um pouquinho, por favor. E tem esse bonecão também, que foi construído também tudo de material reciclado, isso aí é esponja, enfim, aí já é o Rafa, né, com a sabedoria dele de construir essas coisas. E não sei se vocês conseguem ver lá atrás, já está chegando o grupo de teatro empurrando a bicicleta, enfim. Esse aí de blusa azul, ele é o Amaury, que ele participou também como colaborador, segurando um dos braços da boneca. E o que foi também muito interessante nessa apresentação é que a gente conseguiu articular com a banda da cidade, né? Tem uma banda centenária em São João da Barra. E a gente conseguiu articular com eles para eles participarem do cortejo com a gente também, que foi super bonito, né? Isso também mobilizou mais gente de vir atrás e depois participar da apresentação. Essa boneca a gente chamou de Manjedora, em homenagem a uma personagem do livro Mangue, da Osório Peixoto, que é um romance, mas que se passa ali na região ali de Atafona e das ilhas, na Ilha de Peçanha. Então tinha essa personagem que a gente se inspirou para nomear essa boneca. Pode descer mais um, por favor? Aí a gente consegue ver a boneca um pouco mais de frente. A gente tem muito carinho por esse trabalho todo com o grupo de teatro, que realmente é muito bacana. Desce mais uma, por favor, que aí já vai dar para ver uma cena do grupo. Aí. Uma cena que a gente está meio acabadinho, mas dá para entender um pouco. No caso aí, a gente estava lidando com os caixotes, já está a bicicleta desmontada, né? Os caixotes
E a gente está ali no pier principal de São João. Desce mais uma, por favor. Que aí vai ser a gente andando com a bicicleta. Isso é a gente chegando, assim. Antes da gente chegar na praça, e no caso a banda, acho que estava atrás. E a boneca na frente, né? A gente chama de cortejo porque tinha uma série de frentes, né? Andando. Pode descer mais uma, por favor? E acho que a imagem está repetida. Foi mal. Mas então pode passar direto. Passa aí essa imagem. Isso. Essa imagem também é interessante, que também tinha esse outro momento, que tem o Bruno Germano, que ele é um professor de dança de São João da Barra, que estava no grupo de teatro com a gente na época, e ele conseguiu mobilizar uma turma de bailarinas, de alunas lá da escola dele de dança, para participarem também do cortejo. Aí fez uma coreografia com elas, e elas iam com a gente andando no cortejo. Nessa imagem dá para ver um pouco dele chegando com as meninas. Enfim, a imagem não está tão boa, mas é para ter uma ideia, né, na verdade. E ali ao lado temos Lúcia Talabi, Jailza Mota e o Paulo Vitor, que era a formação do grupo na época, uma das cenas do espetáculo. Aí pode descer mais uma, por favor, que a gente termina com uma última imagem, que é já da bicicleta montada na exposição na Casa de Câmara e Cadeia, que foi no dia que a gente estava montando essa exposição. E, enfim, foi muito interessante também ver as pessoas vendo e sem conseguir compreender como é que aquilo era um cenário, né? Pensando essa coisa de o que é lixo, o que não é lixo, né? Como é que a gente pode transformar isso, né? E ser criativo, né? Com os materiais que estão à nossa disposição. Então, eu acho que são camadas, assim, né? Que a gente pode ir conversando junto, porque eu acho que realmente dialoga muito, né? Com a experiência que a Ana apresentou mais cedo, assim, ainda que de maneiras muito diferentes, mas tem essa dimensão de olhar em volta e ter uma escuta para o território, né? O que é possível ser feito, o que está disponível aqui, o que faz sentido nesse contexto, né? Que tipo de experiência de arte faz sentido em cada contexto? Eu acho que essa é uma pergunta muito que a gente tenta, né? Enquanto produtores culturais aqui, ter essa pergunta sempre sendo refeita, né? Porque é isso, é importante a gente ouvir, estar em diálogo com o território no qual a gente está atuando, assim, acho que isso é o mais importante. Acho que o que eu tinha preparado era mais ou menos isso, não sei se eu corri demais, estava meio sem saber do tempo, mas acho que também é legal para a gente conversar. Então é isso que eu tinha Júlia, visto. O tempo foi perfeito, muito obrigada por esse relato tão rico, com tanta diversidade de ações, né? Que vocês conseguiram fazer dentro do projeto, e parabenizar a vocês, a Casa Duna, porque é muito difícil, muitas vezes, onde todo mundo, né, só vê destruição, só vê retrocesso, as pessoas olharem e verem essa potência criativa, né? E foi o que vocês fizeram, vocês olharam para o lugar que sofre erosões e de destruição de toda sorte, né? De naturezas diferentes, mas vocês olharam com essa potência criadora e trouxeram a arte para trazer essa renovação do olhar e essa eternizando muitas memórias, muitas experiências desse local. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, muito obrigada por compartilhar essa experiência, e vamos agora ouvir um pouco do que foi comentado aqui durante as falas de vocês. Muitas pessoas parabenizando as apresentações, parabenizando os projetos apresentados, os relatos. Aqui nós temos a Lúcia Talabi, ela fez uma pergunta a Lúcia Pontes disse que ela gostou muito do projeto da professora Ana Paula, porque ela atuou como mediadora recebendo alunos durante a exposição. E realmente era muito encantador trabalhar com os alunos, com o trabalho de outros alunos. Né? Isso foi muito interessante. A Milena, acho que é Coati,
pergunta se tem como ter acesso ao projeto, depois acho que pode trocar uma ideia para a gente disponibilizar o projeto para ela. A Lúcia fala que frequentou o Barracão quando era criança, que ela ama o Barracão, e ela faz uma pergunta também, com a título de curiosidade. O que repercutiu, Ana Paula, na comunidade esse projeto? O secretário de Cultura deu algum retorno? Além da visita? Então, Danusa, bom, o lugar, né, em si, todo mundo ficou conhecendo, a alegria foi contagiante em reabrir o barracão que estava sendo usado como depósito de materiais de limpeza de rua. E o secretário de Cultura, ele queria muito, muito ajudar, mas ele não conseguiu ajudar muito. Então, mas ele falou que o que eu precisar, ele estava ali. E aí a gente estava vendo um outro projeto para fazer em relação a artistas locais, desenho, né? E aí, mas aí veio a pandemia, trocou, e acho que ele saiu até. E a gente perdeu um pouco o contato. Mas, assim, o secretário de Cultura, na época, nem era... A gente não tem Secretaria de Cultura agora aqui no município. A gente tem uma pasta que está dentro da Secretaria de Educação. Não sei se foi uma forma de economizar nessa gestão. Mas ele falou que ele estava aberto, sim, para outras coisas, gostou muito. Agora, a abertura do barracão e a divulgação da exposição foi muito legal para o pessoal de lá, de Gargaú, de ver o barracão. Eles ficaram muito felizes de ver reaberto, e eles falaram que poderia ser direto, tá? Aberto direto, só com exposição, de fazer alguma coisa permanente. Essa é a ideia que eles deram. E aí, na hora lá, a gente levou isso ao secretário que estava com a parte da secretaria. Mas... Temos também aqui nos comentários a professora Cida Paz, uma referência para a gente aí no campo da educação patrimonial, parabenizando você, Ana Paula, pelo trabalho, desejando que brotem outros educadores que façam o mesmo. E a professora Milena também dizendo que trabalha com a questão ambiental. Outras pessoas querendo conhecer o espaço, que é o endereço lá, acho que é do Barracão, né? O endereço do Barracão. É bem central lá, né, Ana? Ah, que legal, Ele fica logo depois da Igreja Católica, dá logo para ver. É bem grande. E Lúcia está perguntando, Lúcia Ponte, perguntando se o Barracão continua hoje aberto a ações culturais. Não? Não. Não. Esse ano de 2019, agora que passou, foi feita uma reunião para passar a pasta da secretaria, do secretário de Meio Ambiente para outro secretário de Meio Ambiente, 2019. E aí eles conversaram sobre a questão do mangue, de delimitar o espaço e tal. Está ainda em andamento essa delimitação do espaço do manguezal, de preservação. E aí foi feito dentro do barracão, eles usaram o espaço para isso. Mas com relação à cultura, nada está fechado. A Lisa Zanon também, marcando presença aqui na live, deixou também um comentário interessante, dizendo que o trabalho foi inspirador, que projetos assim deveriam abranger todas as comunidades escolares e fazerem sempre parte do que é tornar-se aluno. Dá para perceber que essa interação representou um movimento constante de aprendizado, construção de identidade, do pertencimento, da resiliência. Parabéns. Mas muitas pessoas parabenizando, aí também a Silvia Paz novamente parabenizando a Júlia também pelo relato todo da experiência, e por enquanto é isso, muitos parabéns para vocês pelas experiências relatadas, e o que mais que a gente poderia acrescentar, que vocês gostariam de acrescentar? Pelo menos para mim só está aparecendo até aqui, nos comentários. E aí, querem acrescentar alguma coisa? Ficou faltando falar alguma coisa? O que podemos concluir? E como que a gente pode
perceber a afinidade entre esses dois relatos, né? Júlia já falou um pouco sobre isso, mas se quiser acrescentar alguma coisa. Júlia? Não sei, estou pensando também, ouvindo aqui. Pode, claro. Eu posso falar? Então, com relação ao barracão, nós lá na escola, a gente tem essa intenção de, junto com a Secretaria de Cultura, pedir para que a gente faça uso desse barracão em relação à escola, é uma parceria da escola para poder usar toda vez que tiver uma exposição na escola, a gente fazer no barracão e a gente usar mais o espaço para que ele não fique fechado. Então, eu vejo que o pessoal que estava comentando, fazendo pergunta aí, até mesmo é uma inquietação nossa, né, do lugar aqui, e principalmente do pessoal que mora em Gargaú, que dá uma tristeza enorme ver esse barracão fechado, de estar aberto, de estar funcionando, de virar de novo um espaço cultural, por que não, né? Então, é isso que eu queria dizer, que a gente tá nessa luta. Eu tenho uma pergunta aqui. Tudo bem. Na verdade, por acaso eu tive em Gargaú, acho que a última vez foi antes da pandemia, né? Provavelmente. Não lembro exatamente quando, mas aí eu vi o barracão e identifiquei que tinha sido lá que você tinha feito a exposição. E fiquei pensando, assim, se seria interessante a gente pensar, sei lá, para fazer isso oficialmente todos os anos, entendeu? Em alguma turma, em alguma escola, sei lá, seria como organizar um projeto aí, com o Polo Arte na Escola, não sei, com alguns apoios, mas para deixar sempre fixo, porque realmente... Já tem uma data fixa, né? Ser oficial, né? Assim, porque realmente essa questão do pertencimento com as crianças, né? De como é que eles vão valorizar um lugar, se é um lugar assim também tão abandonado, né? Pelo poder público, pela visibilidade mesmo, né, que a gente sabe que tem pouca, né, as questões envolvidas, assim, se fala-se muito pouco disso. Então, é interessante, Júlia, falar as pessoas isso. valorizarem, né? É interessante você falar isso, Júlia, porque justamente pertencimento se constrói com persistência. Né? Mais uma vez, não né? essa noção que as pessoas têm equivocada de conscientização, que é só chegar alguém na televisão e falar, olha, isso precisa ser preservado por isso, não funciona. É persistência, é trabalho contínuo, requer vivências constantes naquele local para a construção desses vínculos afetivos. Exato. Porque vamos dizer que são vínculos afetivos e efetivos com o local, a partir o quê? Da experiência estética, que é essa experiência completa, corporal, de imersão com o lugar, né? E isso a gente vê também no relato da Júlia, como que é importante o artista estar ali. Daí porque, né, eles vieram fazer a residência. Porque falar da Erosão e Atafona de longe é muito difícil. Né? Estar ali era determinante para isso, né? Eu acho assim, mesmo de perto é difícil falar sobre a Atafona, na minha opinião, né? Eu sou do Rio, eu estou aqui há 4 anos e sempre tentando ter um cuidado enorme, porque acho que é uma questão realmente delicada, que tem muitos aspectos, que afeta pessoas de maneiras muito diferentes, né? E acho que é muito importante, assim, quando o artista chega, a gente realmente tem um cuidado de levar ele ou ela para ouvir das pessoas, né? Para entender essa dimensão humana dessa situação. Isso não é só chegar ali, tirar uma foto de uma catástrofe, botar no museu e... Exatamente. Né? Isso tem uma questão ética nisso também, né? Então, eu acho importante a gente ter atenção mesmo com os territórios, com as pessoas que estão ali vivendo a situação diretamente, né? Tem que ter um cuidado então, também, quando a gente estava trabalhando, a gente construiu um artigo que vai ser publicado, acredito que no começo do ano que vem, sobre essa experiência da Ana Paula. E quando a gente estava fazendo a pesquisa para esse artigo, a gente encontrou justamente isso que está falando, Júlia, na abordagem de alguns teóricos que eles disseram que não se trata de uma relação só do indivíduo com aquele espaço físico,
né? Mas com toda a coletividade que também experimenta aquele espaço. Então, ao mesmo tempo que ele experimenta uma perspectiva daquele espaço, a partir dos seus sentidos, da sua percepção, ele está experimentando o ângulo das outras pessoas também. Então, isso é uma troca comunitária. O pertencimento é uma experiência comunitária também. E é isso que você falou, essa importância de ser levado em consideração a perspectiva dos outros que estão ali. Sim. Muitas das vezes afeta somente alguns, né? E não todos. Essa questão de afetar. Você se sente afetado, mas você não, se você não vivenciou aquilo ali, é o que Júlia falou, você chega e só quer tirar apenas uma foto para guardar e não teve, não houve assim, não se tocou com relação àquilo o que realmente é de fato, né? Aquilo ali não a exemplo disso, Ana Paula também vivenciou situações delicadas durante o projeto, porque ela tinha que abordar a questão da invasão das casas sob o mangue, mas os alunos eram moradores daquelas casas. É muito delicado. É muito delicado. Então, eram perspectivas diferentes que precisavam se cruzar ali para gerar um trabalho afetivo sem traumas nessa experiência, né? E aí, gente, mais alguma coisa? O pessoal lá do Facebook quer perguntar mais alguma coisa? Simone? Então, gente, olha, mais uma vez é só agradecer a vocês, a você, Ana, parabenizando novamente por toda a sua trajetória, por todo o seu trabalho. Esse relato é reflexo disso, de uma história aí de mais de 10 anos já de estudos, né, constantes. Agradecer também a toda a equipe da escola, né, importante para dizer que parabenizar os alunos e a diretora da escola, a coordenadora, todos que apoiaram a iniciativa do projeto. A Júlia também, agradecer e parabenizar aí pela experiência Casa Duna e também a todos os envolvidos, né, porque também é um espaço de construção coletiva, colaborativa, né, então agradecer a vocês que estão aí no Facebook acompanhando até agora, com essa participação que foi excelente, com perguntas, elogios. Então, aguardem nossa próxima live, que vai ser no dia 18, e também um assunto muito interessante, né? Fiquem atentos aí ao Facebook e às notificações. Ok? Até a próxima. Obrigada, Júlia. Obrigada, Ana Paula. Obrigada pela troca, foi maravilhoso. Agradecer a Simone, que está nos bastidores, dando todo o apoio aí, né? Não podemos esquecer. Obrigada, Simone. Verdade. Foi um prazer, Júlia. Vamos trabalhar juntos. Prazer, Ana Paula. Verdade. Em breve. Mal posso esperar para acabar essa história toda de pandemia. Para a gente poder se ver. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Danusa. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Danusa.